pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Jorge, eu sou engenheiro mecânico, tenho 24 anos e esse é o canal Oficina Intelectual, sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Eu tô aqui com o meu irmão, Lucas, que estuda Engenharia Civil no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Caraguatatuba, e trouxe ele aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre como é estudar em uma instituição pública, quais são as principais diferenças de uma privada para uma pública, já que ele também já esteve por um período na privada, e também se vale a pena ou não mudar de cidade para ir para uma pública, além de contar um pouquinho sobre a sua história até hoje, a sua história acadêmica. Chega aí, Lucas. E aí, pessoal, salve, Matheusão. Beleza? Boa. Ó, pessoal, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e já comenta aí se vocês estão gostando desse estilo de vídeo, para eu poder saber e gravar mais vídeos como esse ou não, tá bom? Já comenta aí e bora lá pro vídeo. Lucas, você tem 20 anos, né? Você sempre estudou, como eu, em escola pública. Conta um pouquinho aí pro pessoal da sua jornada de estudo em escola pública, do ensino fundamental até o ensino médio. Bom, sempre estudei em escola pública, comecei na municipal até a quinta série, como a maioria da população do Brasil. Fiz na estadual da sexta até o primeiro ano do ensino médio, uma escola meio defasada assim, de educação. De fato, o ensino não é dos melhores aqui. Então, assim, deixando claro que para vocês aí que estudaram em escola pública ou estudam, um aluno de escola pública ele tem que se esforçar o triplo para conseguir as mesmas oportunidades do que o outro que vem com grana e estuda na melhor universidade, na melhor escola, né? Então, basicamente, só para ficar claro, é isso aí. Bom, então eu fiz até o primeiro ano do ensino médio, só que na escola estadual, fiz o primeiro ano e no final do ano abriu vaga para a escola federal, para mim fazer o técnico em mecânica e o ensino médio integrado. O processo seletivo foi por análise de histórico, então ele, além de você mandar as suas notas do último ano que você cursou, você tem que mandar todo o seu histórico escolar, eles vão analisar, vão classificar, e nessa classificação, acabei não conseguindo entrar na primeira chamada, mas faltava 3 pessoas, mas com uma lista disso sempre roda bastante, então eu consegui entrar, só que eu tive que refazer o primeiro ano. Eu já tinha feito o primeiro ano uma vez na escola estadual, eu tive que começar de novo o ensino médio na federal. Trazer um ano da minha vida, da jornada, assim, pode-se dizer. E tem demais, perder um ano da minha vida estudando, em outra escola melhor. E lá na frente também economizar no cursinho, que muita gente opta por fazer cursinho, para entrar no vestibular. Então eu optei por recomeçar de novo o ensino médio. Eu era jovem ainda. E é jovem ainda. Eu sou. E aí ele optou por refazer o primeiro ano do ensino médio, já avisando, galera, que fazendo esses 3 anos de ensino médio no Instituto Federal, ele teria uma base melhor para estar melhor classificado no vestibular quando ele fosse prestar. Tanto que nesse ensino médio que ele fez, já tinha o próprio cursinho pré-vestibular e lá mesmo eles já foram treinados, né, Lucas? Conta um pouco aí sobre isso. Desde o ensino médio na federal ele já vai te preparando para o vestibular, já que é um período integral, então a gente tem... Ah, tem mais essa, conta aí. É integral, então a gente sempre, além do técnico, o ensino médio é bem... Tem matérias muito a mais do que tinha no ensino médio da época. Eu entrei no ensino médio na federal em 2018, não era o novo ensino médio como todo mundo conhece atualmente, era o antigo ainda, então tinha matérias mais detalhadas, por exemplo, na escola normal você tem física, aí na minha eu tinha física aplicada, matemática aplicada. Isso no ensino médio, hein, mas... E em paralelo você tinha o técnico lá em mecânica industrial, né? O técnico em mecânica, junto, era intercalado os horários da aula. Muita gente pensa, de manhã você estuda ensino médio e de tarde você é técnico. Não, Essa eu nem tudo sabia. Misturado. Era tudo junto. Aula de matemática, depois vinha de aula de torno, depois de português. E assim por diante. Era o dia inteiro, com grades intercaladas,
entre o curso técnico e o ensino médio. Exatamente. Entendi. Muito legal, cara. E aí, manos, fica a dica aí pra vocês que às vezes pensam, poxa, vale a pena às vezes perder um ano de vida para não perder um ano, mas assim, trocar um ano de vida para aprender mais e aprender melhor, fazer um técnico e tudo mais. Poxa, se você é novo, o que eu vejo aqui é que vale a pena sim e que... Você se arrependeu disso? Não. E como que eu disse... Te ajudou? Ajudou. Além de ter uma base melhor, eu ainda economizei um ano de cursinho. Você fez cursinho um ano. Eu tive que fazer cursinho. Paguei para fazer cursinho. Na época eu trabalhava e com o dinheiro do trabalho eu pagava o cursinho e ainda assim consegui uma bolsa no Enem em universidade privada, né? Ele vai chegar nessa parte aqui, mas ele estuda em universidade pública, seja o esforço para ter uma nota maior em Enem e tudo mais foi maior, porque a universidade pública em geral ela exige que você tenha uma nota maior no Enem para conseguir a vaga. Eu sempre tive vontade de estudar uma universidade boa, assim, eu sempre falava com meu irmão assim, zoando ele que ele fazia faculdade privada, eu falava, vou fazer uma faculdade pública só pra te zoar, tá ligado? E ele conseguiu. E assim, não que a universidade pública, a gente não pode afirmar de modo geral, mas né? Não que seja melhor, mas é que o quanto se coloca de tempo de estudo semanalmente na universidade pública é muito diferente do quanto de tempo se coloca na privada. Eu, por exemplo, estudava das 19h30 até 22h30, 23. Ele tem dia que estuda das 8 da manhã às 18, todo dia, né? Sábado também, às vezes, né? Sábado só quando eu precisava repor a aula e sábado letivo. Mas assim, em geral, na universidade, se estuda integral, né? O dia inteiro. Integral. Então Os pensa. primeiros anos, principalmente. Se eu fazia à noite, eu fazia mecânica à noite das 19h30 às 22h30, 23, ele faz civil, que sabemos que os dois primeiros anos é bem parecido para todas as engenharias, estudando o dia inteiro, integral. Então tem muito mais tempo dedicado ao estudo do que eu tinha. E obviamente, se a pessoa se esforçar para aprender as coisas, ela vai ficar um profissional mais capacitado tecnicamente, né? Porque está estudando mais. E ainda falando um pouquinho aqui sobre a sua época do ensino médio junto com o técnico, fala um pouquinho aí pro pessoal, e eu sempre peguei muito no seu pé com isso, sobre o inglês. Você sempre fez, né? Sempre se manteve estudando. Comecei o ensino médio, já entrei no inglês para facilitar lá na frente, porque quanto mais jovem, mais fácil por isso sempre, se puder, quanto antes começar, melhor aprender, para conseguir pegar a noção de falar, de entender, é bem mais fácil quando você é adolescente. Exatamente. Eu sempre peguei no pé dele com isso daí e hoje ele é fluente já, tem 20 anos, já é fluente e começou cedão lá no ensino médio, né? E assim como eu, né, lá no ensino médio, eu ainda trabalhava o dia inteiro porque eu estudava à noite no ensino médio na escola pública. Você, nos períodos livres, todo período livre que não estava na escola, estava trabalhando lá também, na oficina, né? Tinha dia da semana que não era integral, né? Era só um período. Então, nesses contraturnos, eu conseguia trabalhar de sábado também, nas férias. Sábado. Férias o dia inteiro, todo dia, né? Sempre também. E assim, hoje ele não trabalha mais lá, mas quando você parou de trabalhar, você já fazia de tudo, né, Lucas? Já era considerado um mecânico, já conseguia muito mais. Eu trabalhei 4 anos, né? Então, você não aprende 4 anos, aí você... Você já estava sabendo fazer de tudo, já trocava embreagem, freio, mexia, trocava junta de cabeçote, fazia de tudo. 100%. Correia dentada. Bom, ele já era um mecânico automotivo quando saiu de lá. E isso é uma coisa que é legal também, que tem a ver com a nossa base aqui, porque a gente desde novo, desde moleque, fomos ensinados da importância do trabalho. Não ficar vagabundando em casa o tempo inteiro. Estudar e trabalhar. Só estudar e só estudar e não ter uma ação, para mim, não seria eficiente. Acho que para ele também não. E a gente sempre foi ensinado. Ok, vai estudar muito, mas tem que trabalhar também. Tem que pôr um pouco a mão na massa, porque para aprender a dar valor nas coisas, né? Conseguir as coisas com trabalho, dinheiro e não ganhar tudo na mão, né?
Agora vamos falar um pouquinho sobre um tema que gerou uma confusão mental em mim, e lá em casa e em todo mundo que está perto dele aqui. Antes de você ir para a Universidade Federal, você estudou alguns meses na universidade privada, né? Exatamente. E não foi engenharia civil, né? Conta um pouquinho para essa galera aí do que você estudou, por quanto tempo, por que você fez isso e depois por que você saiu e trocou. Bom, como eu me formei no final de 2020, era época de pandemia, o Enem foi atrasado, o ProUni foi atrasado. Então eu fiz o Enem, acho que foi em janeiro, a nota saiu um mês depois. Só que o ProUni só ia abrir lá para abril. Abril, março, o ProUni não, SISU. Desculpa, o SISU ia abrir só lá para abril. Então, como eu fiz, eu não queria... Eu tinha perdido um ano, fiquei naquela dúvida. Vou entrar numa faculdade privada mesmo, fazer engenharia mecânica, já tô com o exemplo do meu irmão. Já tinha feito técnico em mecânica? Entrei nessa área, fiz lá um semestre. De engenharia mecânica. Em qual faculdade que você fez? Fiz na UMC, Universidade de Mogi das Cruzes. E lá foi pago, né? Você pagou? Pagava, trabalhava de manhã, ia até de tarde e estudava de noite. Ele fez 6 meses lá na UMC e mecânica. Depois, mecânica. Por que você decidiu sair assim? Quando eu fiz o técnico em mecânica, eu não me identifiquei muito com essa área. Eu fiz técnico em mecânica industrial, só que eu não me identifiquei muito nessa área. Só que eu já trabalhava com mecânica automotiva. E tinha todo esse exemplo, assim, tipo, tem meu pai que sempre mexeu com mecânica, e acho que talvez até por essa pressão, né, você acabou indo lá e fazendo. Aí eu já comecei, eu fiz, aí quando abriu o SISU, eu me inscrevi, só que em vez de eu me inscrever para engenharia mecânica numa faculdade pública, aí eu optei por uma engenharia civil. Sem falar nada pra ninguém, nunca contou pra ninguém. Mas a gente sabia que ele gostava um pouco, né? Fala aí dos desenhos que você fazia. Sempre tive vontade de fazer arquitetura, aí eu pensei, arquitetura eu não sei se dá muito dinheiro, né? Assim, engenheiro tem uma ampla, mais... Uma amplitude maior. Isso, uma amplitude maior. Aí eu optei por me candidatar a essa vaga de engenharia civil. Uhum. E, bom, aí, pra nós foi tipo um choque, né? Tipo, caramba, ele fez um semestre de engenharia mecânica, agora vai trocar e tal. Fez o técnico em mecânica, trabalhava na oficina mecânica, qual o sentido e o caramba e tal. E aí entra muito naquela coisa que eu sempre falo pra vocês, respondendo lá no Instagram, nas caixinhas de pergunta, que independente da área, não importa qual seja, você tem que seguir seu sonho, sua vontade, que você gosta de fazer, e tem que olhar pra dentro de você bem assim, profundamente e pensar, o que eu me vejo fazendo da minha vida daqui a 5, 10 anos e que eu me enxergo feliz fazendo, sabe? E foi isso que eu falei, aconselhei bastante pra ele. E ele falou, não, minha parada é civil mesmo, eu vou pra cima e é isso. E foi isso, né, Lucas? Você decidiu ir pra cima e foi. Foi, sem medo de errar, porque se eu não me identificasse no civil, eu tinha 18 anos ainda, eu poderia mudar de novo a faculdade. Tem tempo. E aí, galera, isso que ele tá falando, essa decisão que ele tomou, tem muito a ver com um livro que eu recomendo muito que vocês leiam, chamado Ponto de Inflexão, escrito pelo bilionário brasileiro Flávio Augusto. E o ponto de inflexão, na matemática, é basicamente o ponto em uma curva onde ela muda de sinal. Ou seja, se ela está indo para cima, ela vai para baixo, se ela está indo para baixo, ela vai para cima. E ele compara com a nossa vida com aqueles momentos onde a gente tem que tomar uma decisão que às vezes para todo mundo é coisa de retardado, é uma loucura, não é correto, mas para nós a gente pensa assim, se eu fizer isso daqui eu vou mudar o meu sentido para melhor, na minha opinião, e eu vou fazer isso e ponto final. E quando você é novo, você tem mais chance de errar e corrigir do que quando você é muito velho. Então foi basicamente isso, ele tinha feito todo o alicerce dele na mecânica, mas pensou, não faz sentido, não é o que eu gosto e eu não quero que a minha vida vá por esse caminho. Vou escolher trocar para esse curso, vou mudar totalmente a direção e vou para lá. Foi basicamente isso que você fez, né? Exatamente.
Agora, eu vou fazer para você, Lucas, umas perguntas que o pessoal mandou lá no Instagram quando eu avisei que ia te convidar para gravar comigo. E vamos lá. Você que estudou na privada e na pública, quais são as principais diferenças e para você, com toda a honestidade do mundo, para a galera aí, qual é melhor? Manda ver. Bom, primeiro que na universidade privada eu tinha 2 matérias por semana. Por semestre, no caso. Então, eu estudava 2 matérias o semestre inteiro. Cheguei na faculdade pública, 9 matérias por semestre. 7 matérias a mais, tipo, é muita diferença. Mais de 300% de conteúdo a mais do que o que você tinha lá, né? Isso. Eu, quando estudei na privada, era 4 a 5 matérias por semana, tá? Por semestre, no caso. 4 a 5 matérias. Então, tinha aula dessas 4, 5 toda semana. Você tinha 2, é isso? 2. Tá. E aí, conta aí, o que você achou? Então, primeiro, como eu entrei não na primeira chamada, né? Eu nunca consegui entrar na primeira chamada, acho que é meu mal. Mas eu entrei muito atrasado, então era conteúdo atrasado de 9 matérias. Foi um mês, assim, pra mim... Eu não estudei tanto na minha vida como naquele mês. Mas valeu a pena, porque era prova de 8 matérias, 3, 4 provas na mesma semana. Só que também, como eu já vinha de ensino médio integrado, eu já estava meio acostumado com tanta a matéria matéria pesada, né? É. Então, só para contextualizar aqui, a principal diferença entre a privada e a pública foi que na pública tem muito mais conteúdo para ser estudado e visto ao mesmo tempo, é isso? Na pública você vai ter muito mais conhecimento no mesmo limite de tempo assim, que na privada. Se você se esforçar, né? Se você se esforçar. Bom, como eu disse, tem 9 matérias e os professores normalmente eles são mais focados na matéria que eles ensinam. Então eles ensinam 1 ou 2 matérias que são correlatas assim. Eles são especializados com mestrado ou doutorado na área da matéria. Fica muito mais fácil para você entender o conteúdo e se aprofundar no conhecimento. O que ele quer dizer aqui é que tem muita universidade privada, e lá o que manda é de fato a grana, que os caras contratam um professor para dar aula de 10, 15 disciplinas diferentes, e nem que o cara queira, ele vai ser um baita especialista em todos os assuntos. E lá no Instituto Federal a diferença é que o professor dá 1, 2, no máximo 3 de disciplinas que são mais ou menos ali relacionadas. Então o cara ele é muito especializado naquele tema e dá aula daquele tema e o aluno consegue acessar muito mais informação com um cara bom naquilo do que ele conseguiria em outro lugar. É basicamente isso que você quer dizer, né? Uhum. Tá. E aí, Lucas, mais uma pergunta aí sobre sua ida para instituição pública. Você teve que mudar de casa, né? Conta um pouquinho pra galera aí como foi isso e como foi o choque, como que você teve que fazer, os procedimentos. Bom, eu tive que mudar de cidade, né, para Instituto Federal de Caraguá, eu sou de Itaquá, são 150 quilômetros no litoral. E assim, a nossa família mora, né, lá em Caraguá, a gente tem família lá, a família paternal, né? Avó, tia. Aí a opção de me inscrever tinha o campus de São Paulo, o campus de Caraguatatuba e um campus que era muito mais longe, para engenharia civil, no Instituto Federal. Como eu não confiava muito em mim, eu não coloquei em São Paulo, porque eu pensei que não vou conseguir entrar e tal, a nota. Porque para São Paulo, como é muito mais concorrido, tem muita galera que veio aí de cursinho top, universidade, ensino médio, privado, top e tudo mais, muito mais preparado, né? E aí você não se sentiu muito... Não se senti muito confiante e me inscrevi na de Caraguá e consegui passar. Mas o que eu, depois de alguns anos agora em Caraguá, eu consegui perceber que, em alguns casos também, se você deixar sua nota na lista, no SISU, sempre roda. Então eu acredito que se eu tivesse colocado em São Paulo na época, eu poderia esperar mais um mês e talvez eu teria entrado. E olha por quê, né? Você tem um amigo, conta aí do Pedro. O amigo ele estuda no Instituto Federal. São Paulo. De São Paulo. Conseguiu, alguns casos na minha turma mesmo, a pessoa tirou uma nota inferior à minha no Enem e entrou, deixou lá rodando e
colocou a nota lá, esqueceu, depois de um tempão ele foi chamado e no lugar onde que era o mais concorrido, que é o campus de São Paulo mesmo, né? Não do estado, da cidade mesmo de São Paulo. E foi chamado, né? Foi chamado. E estudou com você lá e tirou nota menor. Tirou nota menor que o neném e conseguiu, porque ele foi esperto. E deixou lá rodando. Então também fica a dica aqui, galera. Persistência é o caminho também para se conseguir alguma coisa. Porque às vezes você não vai na primeira, não vai na segunda, mas você insiste. Às vezes não precisa nem fazer o Enem de novo, mas insiste com aquela nota naquele lugar que você quer, porque depois de algum tempo pode ser que você seja selecionado e chamado, né? Foi o caso lá do amigo lá dele. Exatamente. E aí, mais uma outra pergunta. Valeu a pena ir para federal? Você que está em qual período agora? No 5º período. Tá no 5º período. Valeu a pena? Sim, vale a pena. Vale muito a pena, porque você vai aprender mais, você tem mais chance de fazer iniciação científica, fazer projetos, você tem laboratórios, você tem tipo, muito mais conhecimento, mais contato com o professor, assim. E a galera lá em geral tá lá só para estudar, né? Poucos alunos na sala aí, são um adendo também, que você faz na privada tem 120 alunos na sala, na pública tem 30. É uma grande diferença também, porque o professor é um só, ele dá atenção para 30 é uma coisa, dá atenção para 150 é outra, né? Então não vai ser a mesma atenção para todo mundo. Isso é legal, iniciação científica tá falado, porque universidade privada tem muito mais oportunidade laboratorial, iniciação científica, para você ficar melhor academicamente, né? E bacana. Agora, estágio. Quais são as dificuldades aí que você está encontrando para procurar? Porque o curso tem pequenas janelas de tempo livre e empresas não querem um estagiário que pode trabalhar 3 horas na segunda, 2 na terça, 4 na quarta, não trabalha aqui. Então, também você está encontrando esse problema, né? A dificuldade que tem, principalmente porque é Caraguá, mas São Paulo não tem tanta oferta assim, por ser integral, então, tipo, às vezes tem aula de manhã e à tarde. É difícil uma empresa querer pegar um estagiário para não trabalhar na segunda-feira, aí trabalha na terça até meio-dia, aí na quarta até 2 horas. Aí não vai. E pergunta, a partir de qual semestre você vai ter uma lacuna que te permita encontrar um estágio? Bom, a partir desse semestre já tem uma lacuna mais confortável, mas a partir do sexto mesmo, que é a metade do curso, começa o estágio obrigatório, então eles são obrigados a deixar começar as aulas a partir das 2 da tarde para você conseguir estagiar na parte da manhã. Então, veja, galera, não é porque você estuda em uma privada que você não vai conseguir, essa é uma dúvida clássica aí que a galera tem, você não vai conseguir arrumar um estágio, tá? A diferença é que você consegue arrumar um estágio a partir de um certo período, quando a universidade te libera tempo para ir atrás e arrumar um estágio. Então não é igual na universidade privada, onde, por exemplo, você vê um monte de empresa pegando, porque o custo é baixo, pegando o cara do 2º semestre, 3º semestre, 4º semestre, na pública não rola, né? A partir do 6º, 7º. 6º, 7º aí é mais tranquilo, tem mais horário livre. E também que, honestamente, é o período onde o cara já está mais preparado, já tem uma bagagem melhor acadêmica, né? Eu, particularmente, comecei no 5º semestre. E para finalizar, falar um pouquinho agora da questão financeira, para a pessoa conseguir se manter lá. Porque, de fato, se a sua família, no início, não tiver uma certa condição para te mandar para lá até você conseguir uma bolsa e tudo mais, não dá para fazer isso. Não tem como você se mudar sem ter condição de pagar um aluguel, de morar com alguém. Lá no nosso caso tinha família lá e hoje ele mora sozinho lá, paga um aluguel e tudo mais. Só que se você não tiver condição no momento da ida, você não pode ir, não tem como, né? Tem que achar perto de casa, né? E como que a vida, assim, sozinho, lá, tem oportunidade de ganhar bolsa financeira e tudo mais? Conta um pouco. A universidade pública, ela dá um auxílio, todo início do semestre você pode se inscrever, aí auxílio permanência, auxílio moradia, não é muita coisa, mas é o suficiente pra você viver do básico. Né? Eu acho que não dá nem pra pagar um aluguel, juntando todos, mas
Muita gente faz o trabalho lá de garçom à noite. Garçom, de entregador, você vai se virando. Vende coisa na praia. Você tem que se virar Pra se manter, né? Se você não tem uma pessoa por trás pra te ajudar, você tem que se virar e dar seus corres. Pra conseguir se manter, né? Exatamente. E depois, assim, com as bolsas, com um trabalho noturno, lá o pessoal faz trabalho de garçom, entrega alguma coisa, até dá pra viver. Como eu disse, do básico, né? Não dá pra luxar, mas dá pra viver. Tá certo. E, assim, deixa um conselho pra galera aí que tá pensando em ir pra universidade pública, assim, deixa um conselho e também, assim, pra galera que às vezes está em uma coisa, não gosta e pretende fazer outro curso, mas está com medo do que vão dizer para ela, do julgamento da família e tudo mais? Bom, primeiro, se você quer fazer faculdade pública longe, você tem que ver se sua família vai ter condições de te apoiar. Não adianta você ir para lá sozinho e morar na rua. Não faz sentido. Aí você tem que colocar na balança isso, se você tem os benefícios da escola pública, mas se você não tem condições, você vai viver na miséria, não sei se... Não vai fazer sentido, é melhor você arrumar perto da sua casa, é isso que quer dizer. Sobre o conselho de mudar isso de rumo, do nada, eu penso assim em qualquer idade, na verdade, pra mim, nem se você for velho. O problema é que você já tem uma família e tem que sustentar alguém, já é mais difícil. Mas quando você não tem filho, você é sozinho, se você mudar seu rumo, nada te impede. Você só vai arriscar. Você pode ter um pouco mais de trabalho, mas se é isso que você gosta, você tem que ir atrás. Você não precisa desistir, né? Você pode procurar o que você quer. E é aquele negócio, só erra quem tenta. Se você não tentar nada, óbvio que você não vai errar, porque você não tenta nada. E se você errar, você aprende, se torna mais forte e acerta, né? É isso que é o bonito da história, na minha opinião. Exatamente. E daqui uns 5 anos eu posso vir aqui e falar que eu sou músico agora. Não tem problema. Exatamente. O importante é não desistir de ir atrás dos seus sonhos. Lucas, obrigado aí pela sua participação. Galera, deixa nos comentários aí mais algumas perguntas que vocês gostariam que o Lucas respondesse. Depois a gente responde nos comentários. Por favor, não esquece de deixar o like. Comenta mesmo se você gostou. Se inscreve aí no canal. Lucas, tamo junto. Valeu. Obrigado. E é isso aí, galera. Acompanha que esse ano vai vir muita coisa boa aqui no canal. Tamo junto. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.